Existem três, sim, três benefícios da oração que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas não adianta eu falar dos três benefícios da oração sem antes falar da base da oração. Porque é importante que você entenda que orar precisa de duas bases concretas que faz com que a oração seja realmente algo que não é assim um monólogo ao vento, não é um monólogo como se você estivesse olhando simplesmente para um teto, por nada, que é duas coisas que são simples, mas são necessárias. E sem elas você nem ore. A primeira é a fé. Você tem que crer em Deus e que Deus recompensa aqueles que assim fazem, aqueles que assim creem nele, na pessoa dele. Essa é a primeira base, que é muito importante. Não adianta você orar simplesmente para fazer um teste. Dizer assim, vamos ver assim, se Deus... vou orar aqui e fazer a prece, a sua oração. Não funciona. O outro ponto base, e é o principal, é a conexão. A oração, na verdade, ela não é um diálogo assim aleatório. Não é um diálogo que você vai fazer olhando para a parede, olhando para o teto, ou achando que está falando a só, de maneira alguma. A oração a sós, eu falo disso, porque existe a oração em conjunto. Eu falo a sua oração pessoal de você com Deus. Ela precisa de uma conexão. E essa conexão, ela se dá pelo nome de Jesus. Ou seja, ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, ninguém se conecta com Ele, ninguém tem conexão se não for por Jesus. Jesus é o que conecta a descagem que você faz pela sua oração. E esses dois pontos são importantíssimos para você entender os três benefícios da oração que eu vou falar agora para você nesse vídeo. Mas antes vamos para a vinheta. O primeiro benefício da oração é que você, quando você ora, você está acessando um poder sobrenatural. Um poder que você não entende, um poder que você passa dos limites da sua compreensão, da sua força, da sua capacidade e da sua competência. Ou seja, a oração do justo é poderosa e eficaz. Faz muito efeito. Então, quando você ora, você acessa esse poder de comunicação com o poder, a conexão do Deus Todo-Poderoso. Sim, o que te criou, o que criou todas as coisas que estão à nossa volta, o que te sustenta com esse ar que você respira e que tem um poder de vida, de morte e de toda a situação. Então, esse poder é acessado mediante a oração. E esse é o primeiro benefício, de que a pessoa que ora, com certeza, ela acessa esse poder. A pessoa que faz a sua prece diante do Senhor, sendo justificado por Ele. Orar não é apenas como se fosse esse monólogo, como eu estou fazendo aqui nesse vídeo. Eu estou falando aqui, diante da câmera, estou sabendo, tenho essa certeza que tem pessoas que vão me escutar, que vão ver esse vídeo, vão me escutar. Então, é mais ou menos essa dinâmica. Você fala, mas você não está falando aleatório, você não está falando com espaço vazio ou com um objeto inanimado. Você está falando, sabendo que ele está fazendo um monólogo, e mesmo você não ouvindo, não vendo, mas você crê. Você lembra da conexão que eu disse? A primeira condição é a fé, que é importante? Pronto, você crê. Você está alimentando uma esperança. Você está fortalecendo dentro do seu coração aquilo que está desconstruindo toda a sua persona de bem, de esperança, de paz. Ou seja, na aflição, na angústia, nos momentos difíceis, a oração, ela supera a meditação. Sim, aquele momento, se você parar para poder fechar os olhos, se concentrar numa posição e tentar esvaziar a mente, não chega a ter o benefício da oração que vai te regenerar no coração, na alma. Isso aconteceu com Jesus no Getsêmani, durante a sua angústia, em que ele suava gotas de sangue com tanta angústia. Pai, me ouça, parece que o Senhor virou a cara para mim. E ele teve forças
para logo em seguida ele dizer assim, não, eu vou até o fim, que seja feita a tua vontade. Você acha que não veio do poder da oração? Aquela oração no Jardim dos Getsêmanis é a figura da oração dos aflitos, daqueles que estão angustiados. Eu já tive experiências com oração, onde eu, em desespero, em depressão, pude ver minhas forças renovadas. Às vezes acontece de maneira instantânea e às vezes acontece sem você perceber. E quando você perceber, você está renovado. Esse é um benefício especial da oração. Para fechar com chave de ouro, eu vou sair um pouquinho das escrituras e vou entrar numa parte não teórica, mas numa parte científica. Sim, a oração, a conversa com Deus, ele foi testado cientificamente. O Dr. Rudolf Birch, espero que tenha pronunciado direito, em 1988 ele fez um experimento científico. Escute, científico. O que é que causa a oração? Qual o efeito que a oração causa? Claro que anteriormente outro médico tinha feito um experimento, mas eu não vou falar desse para não se estender no vídeo. Ele fez numa UTI de reabilitação de pacientes com problemas cardíacos. E o que ele testou simplesmente vai te deixar de queixo caído. Ele não falou para médicos, ele não falou para pacientes, ele simplesmente fez o experimento ali para não ter variação por nenhum tipo de situação humana. E o que aconteceu? Simplesmente ele viu um grupo que recebeu oração e outro grupo que não recebeu oração. Os que receberam a oração tiveram menos complicação cardíaca, o processo menos de pneumonia, o processo foi muito mais tranquilo de reabilitação. As dificuldades que os outros sentiram no processo da UTI, esse grupo que recebeu a oração não sentiu. Parece uma mentira? Eu deixo para vocês, vou ver se eu coloco aqui no vídeo o nome do doutor e vocês podem pesquisar. E tem outro que eu não estou falando aqui no vídeo. Então são 3 benefícios da oração que estão inclusos naqueles que oram. Eu aconselho a você, ore, chame a Deus. Deus está pronto para ouvir seus filhos. Deus está pronto para ouvir você que está sofrendo, que está passando por algum problema, alguma dificuldade. Ele está pronto para isso. Aqui no canal eu tenho feito orações, tenho deixado gravado para compartilhamento. Orações que na segunda, quarta e às vezes na sexta. Que são orações de 5 horas da manhã. Elas já estão disponíveis, você pode acessar, ouvir, compartilhar. É só seguir aqui no canal. Cheiro para vocês e até a próxima.